Olá pessoal, professor David, tudo bem com vocês? Estamos efetuando a correção dos exercícios de fluxo de caixa. Esse vídeo é a correção do exercício de número 4. Vamos para o enunciado. 4. Um lojista financiou a compra de uma máquina por R$20 mil, propondo-se pagar 6 prestações mensais e iguais, sendo que a primeira parcela começa no terceiro mês após a compra. Determinar o valor das prestações mensais, sabendo que a taxa de juros cobrada é de 3% ao mês. Pessoal, dos exercícios que eu encaminhei para vocês, eu acredito que este seja o mais difícil, tá? É claro que assim, a intenção de um professor é sempre trazer novas abordagens para os alunos, não só simplesmente eu faço e depois façam igual, e sim que vocês possam interpretar, que vocês possam quebrar a cabeça, porque faz parte do processo de evolução aí, de aprendizagem, tá? Mas esse assim é um pouco mais complexo, vocês precisam interpretar um pouco mais, e após a explicação, tenho certeza que vocês resolverão qualquer outro exercício desse mesmo estilo, tá? Ele é muito comum, principalmente vamos analisar assim, hoje, nesse cenário de pandemia, de coronavírus, de quarentena, já mais de 2 meses que estamos aí de quarentena, e se a gente pegar e for analisar as linhas de crédito oferecida como suporte, como apoio para as empresas, tá? Então, tem várias medidas do governo federal, até mesmo do governo estadual, para auxiliar as empresas nesse momento tão difícil, principalmente as empresas que não têm capital de giro. Aí eles oferecem empréstimo com taxa reduzida e eles dão um período de carência para essas empresas. Então, assim, essas empresas elas tomam um recurso hoje e elas vão começar a pagar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quando passar essa pandemia e quando, de certa forma, voltarmos aí a uma certa normalidade, tá? Então, assim, esse tipo de exercício, ele cai muito bem neste exemplo que eu acabei de mencionar para vocês, ou até mesmo quando a gente vê alguma propaganda na televisão, principalmente no final do ano, tá? Vamos colocar lá para novembro, enfim, dezembro. Compre hoje e comece a pagar depois do carnaval. Então, assim, a gente está em novembro, eles oferecem os seus produtos às empresas de uma maneira geral aí, e elas falam que você só vai começar a pagar depois de 3 meses, 4 meses, só depois do carnaval. Ou quando é começo de ano, compre hoje e comece a pagar só em maio, só depois do Dia das Mães. Então, tem bastante operação desse tipo, e as pessoas falam, nossa, bacana, eu vou lá comprar porque eu vou ficar 3, 4 meses sem pagar, só vou começar a pagar bem depois. Mas será que isso é vantajoso para nós, como clientes? Será assim que como cliente é interessante isso para a gente? Isso que a gente vai analisar nesse exercício 4, tá? Nas minhas aulas, quando eu fiz tanto a graduação como as 2 pós-graduações aí que eu tenho, muitos alunos eles têm muitas vezes dificuldade para resolver esse exercício e muitas vezes precisam da explicação do professor. Mas é aquilo, como eu mencionei, a partir do momento que a gente explica, vocês vão verificar que não é tão complexo assim, tá? É claro que antes o exercício mais simples que a gente tinha efetuado, agora isso como exige uma nova abordagem, quem conseguiu resolver e teve que quebrar bastante a cabeça, tá? Mas vamos lá, então. O início sempre da mesma maneira, então a gente vai analisar aqui o que o exercício quer que a gente calcule, e ele pede o quê? Determinar o valor das prestações mensais. Então ele quer que a gente calcule o valor das prestações. Vamos lá, exercício 4, ele quer que a gente calcule o PMT, então a gente vai deixar aqui uma interrogação. Ok? Aí quais são as informações que nós temos? Um lojista financiou a compra de uma máquina por R$20 mil. Então esse lojista ele não estava com recurso disponível e ele comprou aí uma máquina para o seu negócio. Porém, quando ele compra esse produto e ele financia, quando ele compra essa máquina e ele financia, é como se ele estivesse pegando emprestado esse dinheiro para ele começar a pagar depois. Então esse valor de R$20 mil está entrando no caixa dele, é um valor positivo, porque ele só vai sair quando ele começar a pagar, tá? Então a gente vai colocar aqui, PV, que é o valor presente,
R$20.000, que é o valor da máquina. Propondo-se pagar 6 prestações. Então, ele vai pagar 6 prestações mensais, ok? Então, ó, o nosso N é igual a 6. E aqui eu vou deixar 6 prestações. Ele vai pagar 6 prestações. Eu vou colocar aqui 6 prestações mensais. 6 prestações mensais. Ok. Sendo que a primeira parcela começa no terceiro mês após a compra. Isso daqui, gente, é uma informação crucial para a gente resolver o exercício, tá? Então, aqui, ó, sendo que a primeira parcela começa no terceiro mês após a compra. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Primeira parcela no terceiro mês. Certo. Determinar o valor das prestações mensais, sabendo que a taxa de juros cobrada é de 3% ao mês. Então, ó, o I é igual... Eu vou deixar esse daqui, ó, separado só para a gente conseguir identificar, tá? Então, ó, o I ele é igual a 3% ao mês. Então, vamos lá. Esse exercício de número 4. O que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o valor das prestações, tá? O valor presente aí da máquina que foi comprada é no valor de R$20.000. Então, foi comprada uma máquina por um lojista no valor de R$20.000. Ele se propõe a pagar 6 prestações mensais. Então, ele vai pagar 6 prestações, ok? Porém, a primeira prestação, ela vence no terceiro mês após a compra. Então, a primeira parcela no terceiro mês. Nós vimos até agora 2 modelos aí de fluxo de caixa. Um antecipado e o outro postecipado. O antecipado é quando a gente compra e a gente já dá uma entrada. Tem a primeira prestação ali no ato. Então, a gente, primeira prestação, paga à vista e depois a gente paga o restante, tá? O que é mais comum no nosso mercado, aí de uma forma geral, é o quê? A gente compra hoje e começa a pagar com um período de carência. Então, se a gente está falando de meses, eu compro hoje e começo a pagar daqui a um mês, tá? Mas, gente, a calculadora, ela tem uma programação de um período de carência. Então, se eu estiver trabalhando com um período anual, e aí eu falar, compro hoje e começo a pagar daqui a um ano. Se eu estiver falando de um período bimestral, é aquilo, eu compro hoje e começo a pagar daqui a um bimestre. Nos exercícios, a grande maioria, como a gente está trabalhando com período mensal, então é assim, a gente compra hoje e começa a pagar daqui a um mês. Mas a gente tem que ter em mente que a programação é um período de carência. Aí depende da unidade que a gente esteja trabalhando, tá? Aqui a nossa taxa é 3% ao mês, e aqui o prazo são 6 prestações mensais, ok? Mas a primeira prestação começa no terceiro mês. Então, assim, se a gente compra hoje e se a gente não dá uma entrada, se eu não pago nenhuma prestação na data de hoje, isso quer dizer o quê? Que eu estou comprando hoje, se eu não estou pagando nada hoje, eu estou comprando pelo sistema postecipado, porque eu tenho uma carência para iniciar o pagamento. Se eu compro e dou uma entrada, é sistema antecipado. Agora, se eu compro hoje e só começo a pagar depois, é sistema postecipado. Ponto final. Então, este exercício é pelo sistema postecipado, ok? Porém, o que a gente calcula, e a calculadora é programada assim, de uma forma padrão, a um período. Então, a gente compra hoje e começar a pagar daqui a um mês. Mas nesse exercício, a pessoa compra e ela só vai começar a pagar no terceiro mês. Então, ó, vou colocar aqui, fazer uma nova organização aqui para vocês entenderem, tá? O que esse exercício está fazendo. Então, ó, vou colocar aqui, ó, mês. Mês 0, mês 1, mês 2, e aí sim o mês 3, ok? Vou colocar aqui, ó, saldo. Então, ó, no mês 0, quando a pessoa vai lá e compra, ela vai pagar alguma coisa já nesse mês? Não, ela não vai pagar nada.
Se ela não vai pagar nada porque o sistema é post-antecipado, quanto que ela vai estar devendo para a loja? Ela vai estar devendo o valor da compra, que são 20 mil reais. Então ela comprou, ó, quanto que ela está devendo? 20 mil. Então, vou dar o nome que eu aqui, ó, saldo devedor. Então, ó, comprei. Se eu comprei hoje e eu não dei nenhuma entrada, quanto que eu estou devendo? O valor da compra, 20 mil. E geralmente o que a gente fazia? A gente pegava e calculava aqui, ó, do período 0, que é o que a gente comprou, para o período 1 já ter uma prestação. Aqui a gente já pagar uma prestação, ok? Então a calculadora estava programada para o quê? Para sair do período 0 e vir para o 1 calculando o valor da prestação. Porém agora, como é que vai funcionar? A gente só vai pagar a primeira prestação aqui, ó, no terceiro mês. Então, até o período 2, aqui, ó, até o mês 2, a gente não vai pagar. Mas só que é aí que está o ponto crucial deste exercício. A loja ela é boazinha? A loja é assim, compra hoje, começa a pagar daqui a 3 meses, tudo certo, tranquilo? Claro que não, gente. Então, assim, olha como é importante ter informação, como é importante a gente estudar. Porque as pessoas muitas vezes pensam que assim, nossa, é muito bom, eu compro hoje, eu vou começar a pagar só no ano que vem. Eu vou pegar um empréstimo agora para minha empresa e vou começar a pagar daqui a um ano. Mas só que assim, esse período que a gente vai ficar sem estar pagando, vai ter o quê? Juros. Vai ser cobrado juros. Então, ó, o que a gente vai ter que fazer para resolver esse exercício? Vamos lá, atenção aqui, ó. Qual que é o saldo devedor, então? Ela comprou no período 0, não pagou nada, está devendo 20 mil, ok? Qual que é a taxa de juros por mês cobrado? 3% ao mês. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui na calculadora, ó, 20 mil, enter, 3%, 600 reais, ok? E eu vou apertar mais. Quanto que vai dar? 20.600. Então, aqui, ó, no primeiro mês, quanto que vai ser o valor da dívida dela? 20.600. Então, assim, ó, no período 0, ela estava devendo 20 mil, que era o valor da compra. Como no primeiro mês ela não pagou nada, então quanto que ela vai estar devendo agora? 20.600 reais. Eu consigo já calcular uma prestação saindo do período 1 para o terceiro? Não, porque aqui eu estaria pulando 2 meses. E a calculadora ela só consegue dar 1 mês de carência. Então, assim, eu não consigo ainda calcular. Vou ter que atualizar o valor de novo. No segundo mês, ela paga alguma coisa? Não, ela não paga. Então, o que a gente faz? Quanto que ela está devendo? 20.600. Qual que é a taxa de juros cobrada? 3%. Então, ó, 3%. Quanto que deu agora? 618. Eu vou lá e mais. Quanto que ela vai estar devendo aqui no segundo mês? R$ 21.218. E agora, eu consigo calcular? Agora sim a gente consegue calcular. Por que a gente consegue calcular só agora, professor? Porque, ó, normalmente a gente sai do período 0 para o período 1. Porém, agora a gente só vai começar a pagar a prestação no período 3. Então a gente tem que atualizar o saldo devedor até o período 2. Então, ó, período 0, quanto que ela está devendo? 20 mil. Período 1, ela vai pagar alguma coisa? Não, ela não vai pagar. Se ela não vai pagar, então a gente tem que cobrar o quê? 3% de juros. E a dívida vai para 20.600. No período 2, ela vai pagar alguma coisa? Não, ela não vai pagar. Se ela não vai pagar nada no período 2, a gente tem que cobrar juros. De quanto, professor? 3% sobre o saldo devedor. Se ela estava devendo 20.600, 3% de 20.600 deu 618, que atualizou a dívida para 21.218. E agora, ela vai pagar alguma coisa no terceiro mês? No terceiro mês ela vai. Se no terceiro mês ela vai pagar, na calculadora a gente não consegue calcular de um mês para o outro? Lembra, ó, era sempre do 0 para o 1. A gente vai calcular agora o quê? Do 2 para o 3. Mas o nosso PV vai continuar 20 mil? Não, não vai ser mais 20 mil. Agora vai ser o quê? 21.218. Por que passou 21.218? Porque a dívida foi atualizada. Então a gente atualizou a dívida para 21.218. E agora sim, ela vai começar a pagar, ó, no terceiro mês.
Aí ela vai pagar quantas parcelas? Não são 6? Então aqui, ó, ela vai pagar uma prestação. Aí depois aqui, ó, ela vai pagar uma prestação. Aqui, ó, ela vai pagar uma prestação. Aqui, ó, ela vai pagar uma prestação. Aqui ela vai pagar uma prestação. Até aqui, ó. Até o 8º mês. Nossa, professor, por que até o 8º mês? Não são 6 prestações mensais iguais? Se são 6 prestações mensais iguais, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas por que foi até o 8º mês? Porque durante os 2 primeiros meses ela não pagou nada. Ela só começa a pagar no 3º. E durante os 2 primeiros meses a gente precisa atualizar o valor. Então ela saiu de uma dívida de 20 mil. Como a loja foi boazinha e deixou ela começar a pagar somente a partir do 3º mês, a dívida dela aumentou para R$ 21.218. Aumentou em R$ 1.218 o valor da dívida só por ela começar a pagar depois de 3 meses. Ok? Então a primeira parte desse exercício é isso. Agora sim, a gente consegue calcular no HP. Vamos lá. Peguei aqui HP, ó. Vou apagar aqui, tá? Ó. FREG, beleza. Não tá begin, né? Então tá sistema post-antecipado, então tá tudo certo. Vamos lá. Qual que é o nosso PV? 20 mil? Não. O nosso PV agora é 21.218, porque a gente atualizou até o 2º mês, ok? Então a gente vai colocar, ó, 21.218. Esse valor ele é positivo, porque é como se a pessoa tivesse pegado emprestado, que foi o valor que ela comprou a máquina, tá? Então 21.218 PV. Qual que é o nosso prazo? 6 meses, que são 6 prestações, tá? São 6 prestações mensais. Os outros 2 meses que a gente não chegou no 8º mês aqui, os outros 2, ó, a gente atualizou o valor. Então a gente atualizou durante 2 meses e agora eu vou calcular as 6 prestações. Então 6N, aqui a gente já organizou, que é a primeira parcela no 3º mês, né? E agora eu vou registrar a taxa de juros, 3I. E aí a gente aperta o PMT. Quanto que vai dar então o valor da prestação? O valor da prestação, R$ 3.916,79. Então, ó, R$ 3.916,79. Então, ó, só para finalizar aqui essa explicação, tá? É uma máquina comprada no valor de R$ 20.000 para ser paga em 6 prestações mensais iguais, porém a primeira prestação só começa no 3º mês e uma taxa de juros de 3% ao mês. Então, ó, no período 0, que é o período que ela compra a máquina, ela não paga nada. No primeiro mês, ela não vai pagar a prestação, porque ela já deixou, ela só começar a pagar depois. Porém, ela já vai cobrar os juros. Então, ela já vai cobrar 3% de juros. Se ela devia 20 mil, 3% de 20 mil foi R$ 600. Então, ela vai começar a dever aqui, ó, 20.600. No 2º mês, ela também não vai pagar nenhuma prestação. Então, o que a loja vai fazer? Vai cobrar 3% de 20.600, que vai dar R$ 618. Então, o novo saldo devedor dela é 21.218. Então, ao invés de nós trabalharmos com o valor de 20 mil, a gente trabalha com o valor de 21.218 e aí sim a gente analisa 6 prestações. Aqui, ó, 6 prestações que vai chegar até o 8º mês. Por que até o 8º mês, professor? Porque os 2 primeiros ela não pagou nada, tá bom? Então, registrando as informações no HP, ficou o quê? 6 prestações de R$ 3.916,79, começando no 3º mês. E ela paga até aqui, ó, o 8º mês, tá? Teve R$ 1.218 a mais de juros, só por ela ter começado a pagar aqui no 3º mês. Vamos verificar como é que ficou o diagrama? Vamos lá para o diagrama. Ó, aqui está o diagrama. Então, período 0. Entrada no caixa no valor de R$ 20.000, que foi o valor da compra da máquina, ok? Aqui, ó, no mês 1, eu coloquei aqui uma seta e vocês verificam que ela está na cor azul, né? Então, essa seta aqui é só de uma forma didática demonstrar para vocês que a dívida dela de 20 mil aumentou para 20.600. Não quer dizer que entrou novo valor no caixa dela. Não, ela pegou 20 mil e aqui a dívida dela aumentou para 20.600 porque ela ainda não pagou nada, não tem seta para baixo. No 2º mês, a dívida dela também aumentou para R$ 21.218, porque até aqui também ela não tinha pago nada.
E aí sim, do segundo para o terceiro mês, a gente conseguiu calcular a prestação. Então, ó, a pessoa comprou uma máquina de 20 mil, não pagou nada durante 2 meses, porém a dívida dela aumentou, foi para 21.218, e a partir do terceiro mês ela começa a pagar. Então aqui ó, no terceiro mês uma seta para baixo, quarto mês uma seta para baixo, quinto mês uma seta para baixo, até o oitavo mês. Então, ó, aqui uma chaves, né, do terceiro até o oitavo mês, demonstrando que são 6 prestações no valor de R$ 3.916,79, conforme a gente tinha calculado pela HP, ok? Taxa de juros foi de 3% ao mês. Esse é um fluxo de caixa regular, porque as prestações são no mesmo valor, e é post-antecipado porque ela teve uma carência. O comum é só um mês de carência, do 0 para o 1. Mas existem algumas situações, algumas promoções, enfim, que as lojas fazem, ou até mesmo alguns programas onde a extensão dessa carência é superior. Mas veja, foi vantajoso para a loja? Tem que analisar de uma forma, assim, a situação, né? Mas a gente sabe que ela pagou mais juros. Agora, se foi vantajoso, a gente tem que analisar se ela tinha condições de pagar alguma prestação no primeiro mês ou no segundo, porque em alguns casos a pessoa não tem condições de pagar e aí ela vai ter que aumentar aí a carência e aceitar pagar o maior juro, tá? Mas nesse caso a gente sabe que o quê? Que ela pagou maior juros só por ter começado a pagar depois. Então, se a gente tem condições de pagar a partir do primeiro mês, a gente vai pagar menos juros. Se a gente conseguir pagar logo dando uma entrada, a gente no final vai pagar menos juros, tá? Quanto mais você postergar o pagamento, maior será os juros cobrados. As lojas explicam isso? Não. Então, por isso que é importante a gente ter esse conteúdo de matemática financeira, tá? Gente, não só para nossa área de atuação profissional, ok? Mas para a vida pessoal, isso é extremamente importante, tá? Então, a partir de hoje, quando chegar no final do ano, vocês observarem lá, compre hoje e comece a pagar daqui a 3 meses, compre hoje e pague depois do carnaval, compre hoje e pague só no final do ano. Será que isso é vantajoso? As lojas vão falar que você vai pagar juros? Provavelmente eles não vão explicar. E as pessoas vão aceitar pensando que é uma vantagem, mas no final ela vai pagar um maior valor de juros. Ok? Então, observem e verifiquem a resolução do exercício de vocês, o diagrama que vocês desenvolveram, tá? Essas duas linhas aqui azul não precisava, eu só deixo elas aqui para ficar mais didático essa informação para vocês, mas essa é a estrutura deste fluxo de caixa. E claro, demonstrando, ó, 20 mil, 20.600 não foi maior? Olha aqui já uma seta maior. 21.218 não foi maior? Olha uma seta maior. E aqui as outras setas tudo do mesmo tamanho, e um tamanho menor, porque simboliza aqui 3.916. Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está fazendo aí o diagrama do fluxo de caixa, tá? Eu poderia até utilizar o Excel, um exemplo, para fazer um fluxo de caixa perfeito, mas só que a intenção aqui é como se a gente estivesse em sala de aula. Infelizmente, devido à pandemia, a gente está em uma aula em um formato remoto, né? E assim, isso daqui, ó, eu fiz na mão mesmo, e aí eu tirei uma foto e estou mostrando para vocês como é que fica esse fluxo de caixa. Porque eu estou dando aula como se estivesse utilizando uma lousa mesmo. Não estou utilizando o Excel como um recurso com toda a sua potencialidade. E sim, estou utilizando como se fosse uma lousa. Ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse exercício, fiquem à vontade para me procurar aí pelas redes eletrônicas, enfim, pelos nossos canais de comunicação, tá? Bons estudos a todos. Nos vemos no próximo vídeo com a correção do exercício 5. Bons estudos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.